Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O olhar de Jesus é sempre um olhar de misericórdia e compaixão para com todos. E esse olhar, ele se faz assim hoje, neste evangelho que nós acabamos de ouvir, quando Jesus se compadece da fome, da necessidade daqueles que estão diante dele. Uma multidão que foi para escutá-lo, foi certamente também para experimentar a sua presença, os seus milagres, tudo o que ele estava falando e também tudo o que ele estava fazendo, aqueles que ali estavam queriam ver. Mas Jesus vai além, ele percebe o coração e percebe também a fome, a necessidade dos que estão diante dele. E a atitude dele é a de providenciar para os que estão com fome aquilo que é necessário. E o bonito que o evangelista relata é que Jesus envolve as pessoas neste processo de providenciar o pão. O milagre acontece com a participação de várias pessoas, com a abertura daqueles que doaram um pouco do que tinham para que Jesus pudesse fazer o milagre, os 5 pães, os 2 peixes, daqueles que tiveram paciência para esperar, sentar-se, e também daqueles que servem, os discípulos que distribuem os pães, os discípulos que também são chamados por Jesus, depois que todo mundo está saciado, a recolher os pedaços que sobraram para não desperdiçar nada. Como é bonito o milagre de Jesus acontecer. O milagre de fazer o pão se multiplicar, mas também o milagre de envolver as pessoas neste processo, de fazer o bem, de providenciar que a compaixão que toca o coração de Jesus seja também compartilhada por aqueles que estão ao seu lado, por aqueles que tantas vezes podem ter pão e precisam repartir com os irmãos que passam necessidade esse pão. Compaixão que é compartilhada também com aqueles que, tendo possibilidade de se colocar a serviço, o fazem. E compaixão que inebria o coração também daqueles que ali estão, para que, estando saciados, estejam também sempre atentos para a necessidade dos irmãos e irmãs, por isso não desperdiçar nada. Que nós também nos envolvamos nos milagres que Jesus deseja fazer no nosso tempo. Que nós busquemos cada vez mais nos envolver neste processo de dignificação da pessoa humana, para que todos tenham a possibilidade de ter pão, saúde, moradia
de ter vida com dignidade, para que se realize de verdade o projeto de Deus, que é o bem de todos os homens e mulheres. Que nós continuemos a ser as mãos do Cristo, que deseja fazer grandes obras e milagres no meio da humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus de amor e bondade, que fizestes o milagre da partilha, o milagre da multiplicação dos pães acontecer diante dos teus discípulos e da multidão que estava faminta. Olhai com misericórdia para nós no nosso tempo e fazei acontecer também o milagre da partilha no nosso tempo, que nós nos sintamos cada vez mais tocados pelo seu amor, para ir ao encontro de quem não tem nada, e com um coração cheio de compaixão como o vosso, possamos ajudar os irmãos e irmãs a terem pão e a, sobretudo, fazerem a experiência de encontrarem o verdadeiro caminho da vida que está em vós. Amém. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça com você. Meu irmão, minha irmã, o Cristo cheio de compaixão, permaneça sempre do seu lado. Aleluia, aleluia.